Você tem o dedo podre? Você tem uma paixão que não pode realizar? Você está sempre pulando de relacionamento para relacionamento com a justificativa de que hoje em dia ninguém quer nada sério? Quer entender os 10 motivos por causa disso? Então fica nessa live que eu tenho as coisas para te dizer, tá bom? Muito boa noite. Antes de qualquer coisa, para começar, deixa eu pegar essa live aqui e já encaminhar para a galera que eu sei que vai se interessar. Enquanto vocês vão chegando, eu vou dar uma geral aqui, passando sobre relacionamentos. Só jogo rapidola, e aí, vamos em frente, beleza. Então, muito boa noite para você que não me conhece, para você que me conhece, para você que está chegando aqui no canal, para você que já me acompanha de algum tempo. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta e sou analista corporal. Então, o pessoal começou a chegar. Quer dizer, o que acontece? Eu resolvi dar uma pegada diferente hoje. Normalmente eu trago um tema e a gente discorre em cima desse tema. Aí o que acontece? Em vez de Ivana chegando, Keila na área, pessoal chegando, olá. O que acontece? Vamos fazer diferente. Hoje eu vou trazer depoimentos, testemunhos, ideias que eu coletei em conversas, bate-papo, internet. Fui passando por várias situações de pessoas que têm dificuldades em ter ou em manter um relacionamento. Então eu vou começar a falar sobre isso, vamos ver as possibilidades, o que pode acontecer. Para quem está chegando agora, eu vou pedir de cara assim, para pegar esse aviãozinho e encaminhar para 5 pessoas que vocês acham que vai se interessar. Ou porque está num relacionamento que não está satisfeito, ou porque está tentando engrenar um relacionamento e não consegue. Hoje nós vamos falar sobre isso, e nós não vamos falar só teoria não, nós vamos casar a teoria com prática. Nós vamos trazer casos concretos, situações que acontecem e possíveis explicações. Então, vamos pular delongas, vamos pular e vamos para a primeira situação. Eu anotei aqui para não me perder, porque se deixar minha cabeça vai embora. Meu esquizoide, vamos lembrar que eu trabalho muito com a questão dos traços de caráter, e os traços de caráter são aquelas 5 dores que nós passamos. Eu vou falando delas ao longo do caminho, porque essa live vai tratar muito desse assunto. Vou lembrar rapidinho aqui, só para quem nunca ouviu falar. Nós temos 5 grandes dores emocionais que nos afetam nos primeiros 5 a 7 anos de vida. E aí a gente leva isso para a vida porque isso afeta a nossa forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relacionamentos. E essa última frase é importantíssima: estabelecer relacionamentos. Como é que isso funciona no dia a dia? Essas 5 dores, que são a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição, troca e exclusão, vão colocar um óculos na sua vida em que você vai perceber o mundo através desse óculos. E por isso você vai ter, ou não, né? Mas a live é para quem tem problemas em manter ou em ter um relacionamento. Vamos começar então? Então, uma situação que eu peguei e que me trouxeram uma vez. Kleber, eu tenho medo de não durar o relacionamento. Ou então de durar pouco e eu não ser bom o suficiente para o relacionamento. Aqui, gente, a gente tem de cara um exemplo de uma pessoa que tem a dor da traição mais evidente, que é o traço rígido. É uma rígida na dor, entendeu? O que acontece? Por que a rígida está nessa dor? Porque rígidos, as pessoas de traço de caráter rígido, as pessoas que têm a dor da traição, troca e exclusão, são muito competitivas. E aí, quando ela acha que não vai ganhar, quando ela acha que não vai conseguir estabelecer uma relação legal, quando ela acha que a coisa não vai dar certo, ela nem entra. Ela nem entra. Ela vai perder por WO. Ela prefere nem começar a história para não ter medo. Por quê? Aí a gente pode pensar o seguinte: por que o relacionamento não duraria? Vamos pensar juntos aqui. Será que você não está com medo de não ser a perfeita para ele? É isso? Será que é isso acontecendo? Será que ele pode descobrir os seus defeitos? E aí a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é o seguinte: que ambiente é esse? Que ambiente é esse onde você vive, que tem essa dor, que você tem que ser perfeito a todo momento? Porque a gente tem que lembrar que o traço de caráter rígido, ele tem um nível alto que ele não quer ser, ele não quer ficar em segundo lugar. São pessoas extremamente competitivas que, se elas sentem esse risco de não serem as melhores, elas nem vão e vivem competindo.
E aí elas estabelecem que a vida tem que ser perfeita, o relacionamento tem que ser perfeito, os filhos têm que ser perfeitos, o trabalho tem que ser perfeito, tem que ser tudo perfeito. Tem pessoal bater o olhar e falar, nossa, que coisa maravilhosa, que relacionamento lindo, que casal maravilhoso e não sei o quê. Então os rígidos costumam pular fora, eles fazem a coisa nem acontecer porque já tem medo. Isso envolve, de novo, lembrando, uma dor que você passou na sua infância e que você não conhece, que te põe no modo de competição. Porque competir é legal, não tem problema. O problema é você estar no modo de competição a todo momento e, com isso, boicotando a sua forma de estabelecer relacionamentos. Faz sentido isso, gente? Como é que tá aí para vocês que estão chegando aí? Vi que chegou mais a galera. Carol, Elina, Elza, ela, isso. Faço isso relacionado ao trabalho. Às vezes desisto dos sonhos por ter muito medo de falhar. Exatamente. O que acontece? Pergunta. Que ambiente é esse que você está se colocando, onde você tem que competir com tudo e com todos? Nós vamos ver alguns casos mais que vai te ajudar sobre situações em pessoas de traços de caráter rígido. Eles se envolvem em relacionamentos e dá a caca. E aí, isso daí, a gente está falando de relacionamento de casal aqui, mas isso daí pode resvalar em trabalho e tudo mais. Uma outra coisa desse caso, para quem chegou depois e não viu o problema, tenho medo de não durar, de durar pouco, de não ser bom o suficiente, então eu pulo fora, eu nem começo o relacionamento, a coisa nem evolui. Também mostra o quê? Uma dificuldade da pessoa de lidar com a frustração. E aí a gente tem que ter uma coisa em mente. Quem tem essa idealização de que é perfeito, de que o mundo é perfeito e tudo mais, é criança, gente. Criança que tem essa ideação, essa história de que é tudo perfeito, lindo e maravilhoso. O adulto compreende e entende que ele possui limitações. Ao entender que tem limitações, ele vai escolher aquilo que ele vai ser bom. E aqui começam algumas dicas para vocês. Em que eu posso ser bom e em que eu não preciso ser bom. Eu preciso ser bom no relacionamento. Tá genérico demais, porque a gente não consegue ser perfeito em tudo. Em que no relacionamento você quer que ele seja bom? Em que nesse relacionamento você quer ser perfeita? Comece a pensar sobre isso. Vamos andando nas dores aqui? Um outro tipo de reclamação muito forte em relacionamento. Acho que eu não sou merecedora. Eu não mereço um relacionamento bom. Eu não mereço esse cara, eu não mereço esse tipo de relação. Aqui nós vamos ter o traço de caráter masoquista, aquele que sofreu a dor da humilhação, um traço mais evidente nessa dor. Por quê? Porque aí uma das características do traço de caráter masoquista é viver nessa autopunição. Como ele aguenta muita pressão, como ele tem medo de se expor, como ele tem medo de dar merda, então ele quer que as coisas caminhem devagar e também que as coisas funcionem. E aí existe uma culpa muito grande dele, porque ele acha que se a coisa não vai dar certo, ele começa a boicotar. Então o que acontece? Ele vive nessa autopunição, ele não reclama, ele vai aguentando. E cabe a pergunta aqui para você que está se identificando com esse tipo de situação. Por que você não merece ser feliz, hein? Qual é a construção de vida que fizeram em você que não te permite ser feliz? O que aconteceu que você está simplesmente se punindo por isso? Deixa eu ler aqui. E quando não se consegue finalizar um relacionamento, mesmo tendo consciência de que não lhe faz bem? Você vai ver depois, aqui, Carol, que existe... Na live mais pra frente eu vou falar mais, mas já vou dar um spoilerzinho aqui. Existem vínculos emocionais, que eu chamo de benefícios ocultos, que te prendem nessa relação. Essa relação, por mais que te faça mal, por mais que você não goste, por mais que você não esteja afim, você ganha alguma coisa em ficar nela. Seja reconhecimento, seja punição, seja um ganho de força. Ele é uma péssima pessoa, mas eu sou muito foda. Não conheço o caso, não posso afirmar qual que é. A ideia aqui é darmos ideias. Eliane chegando na parada, Marília, Gessiane, bem-vindos à live aí. A ideia hoje aqui, para quem está chegando agora, eu vou trazendo algumas situações, pessoas que já me procuraram, coisas que já tratei em consultório, coisas que eu coloquei, que eu pesquei na internet, situações que já passei e algumas possíveis explicações. Eu vou ser o mais genérico possível porque, enfim, tem a questão de sigilo e tudo mais. A ideia jamais é expor as pessoas, é só contar uma situação como acontece. Tem alguém aqui tocando uma flauta, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. Outra situação muito boa em relacionamento, que a pessoa que tem ou que não tem. A pessoa chega e se fala bem assim: você não é o problema não, tá? A culpa é minha. Seja você querendo terminar o relacionamento, ou você do outro lado, ouvindo a história assim, a pessoa falando.
Aqui, gente, a gente tem um exemplo muito bom de um psicopata na dor. É um psicopata com oral. O psicopata com oral, ele vai ter uma tendência a se vitimar. E também o que acontece é o seguinte, ele joga o ônus para a pessoa. Não, ó, você é perfeito. Você é maravilhosa. Eu é que sou problemático. Eu é que não quero, não estou no momento, eu estou com a vida ruim, estou cagado, estou com problema e tudo mal. Gente, vou dando um parênteses aqui, eu de vez em quando falo uns palavrões, tá? Porque meu sangue italiano fala mais alto. Então, dá um desconto. Eu tenho sobrenome alemão, mas eu sou descendente de italiano e alemão. E mais outras coisas, né? Eu sou bem brasileiro. Então, o que acontece? Ao dizer que você é problemática, o que isso acontece? O que isso está envolvendo de fato? Está envolvendo um fato que é o seguinte: no fundo, você não quer se envolver e você prefere olhar para os seus problemas ao invés de olhar para as suas qualidades. E aí a pergunta é a seguinte: que óculos é esse que você colocou na sua vida? Por que você foi condicionada ou foi moldado um óculos onde você se vê como o problemático da relação? Por que você não consegue ver suas qualidades? Nós temos qualidades e defeitos, todos nós, sem problema, sem questão nenhuma, só que a gente depende de onde a gente vai olhar. De novo, a gente pode olhar pelas dores ou a gente vai olhar pelos recursos. As pessoas normalmente vão escolher olhar pelas dores, porque a gente trabalha numa sociedade que nos castra. Se você fala que você é bom em alguma coisa, ele é exibido. Se você fala com uma pessoa que tem alguma coisa de positivo, algum valor, alguma coisa, as pessoas falam é um exibido, é um metido, é uma pessoa. Então as pessoas vivem nos empurrando para ambientes onde vivemos nas dores. Vocês têm que começar a ter consciência disso, porque o ambiente onde nós vivemos, ele é fundamental. Kleber, você fala em ambiente, que raio é esse ambiente? Gente, é tudo. É o ambiente familiar, é o ambiente de trabalho, é o ambiente da sua relação com seu marido, esposa, par, os filhos, é o ambiente que você faz com sua família de origem. Tudo isso daí são ambientes e são situações onde você normalmente se coloca em uma situação de dor, onde você se sente ou rejeitado, ou abandonado, ou manipulado, ou humilhado, ou vai se sentir com medo de ser traído ou excluído. E aí você se prende nessa dinâmica e você afasta as pessoas para não se envolver, porque você não se põe, nem você se valoriza. Ou então você não consegue manter um relacionamento e falar, ele é bom demais para mim, não vale, porque eu sou uma porcaria. Porque você está olhando pelo óculos dos problemas, em vez de olhar pelo óculos das qualidades. Faz sentido isso aí para vocês, gente? Uma aqui que eu achei, olha só a declaração da pessoa. Tem de ter, para eu me relacionar, tem de ser um homem com bolas e com o dito cujo maior que o meu. Eita ferra, hein? Nossa senhora, eita ferra. Aqui a gente tem um tipo caso de uma rígida ou de uma psicorrígida, porque tem os dois traços, os picos, né? O pico da rigidez e o pico da psicopatia. Lembrando mais uma vez, para quem caiu de paraquedas aqui, que não é o transtorno de psicopatia, mas o traço de caráter psicopata. Por favor, não vamos fazer confusão. Então, uma pessoa que tem o traço de caráter rígido alto, traço de caráter psicopata alto, tem medo de ser traída, tem medo de ser manipulada. Então, o que ela faz? Sabe o que vai acontecer? Vou fazer uma pergunta aqui para essa pessoa aqui. E as pessoas, vamos comigo aqui nessa história. Se você tem bolas, os homens com bola vão correr de você. E sabe por que os homens com bolas vão correr de você? Porque homem com bola se relaciona com homem com bola. Com bolas, falar assim. Homens com bolas se relacionam com homens com bolas. E aí, quando eles vão se relacionar com uma mulher, a última coisa que essas pessoas desejam ver, esses homens desejam ver, é uma pessoa que quer ter o dito cujo maior que o dele. Sabe por quê? Porque ele já tem isso demais no dia a dia dele. Ele vive correndo, brigando, no embate e tudo mais. Ele já está no excesso do yin, gente. Se a pessoa está vibrando no yin, você acha que se aparecer uma pessoa, eu sou fodona, eu tenho bolas, eu tenho dito cujo grande, eu faço e aconteço, as pessoas olham para mim. Está vibrando no yin. Você acha que vai aparecer uma pessoa vibrando no yin para você? Vai dar choque. Não vai funcionar, gente. Claro, então você está dizendo então que eu tenho que ser mulherzinha. Aí nós vamos para o segundo ponto desse assunto aqui. Que é o que existe de construção errada sobre o que é ser mulher. As pessoas costumam colocar que mulher é uma coisa fraca. E eu gosto de lembrar nas minhas lives sempre que nós,
todos somos 50% homem, 50% mulher. É simples assim, gente. Nós viemos de um pai e de uma mãe. Pode colocar inseminação artificial. Teve uma energia masculina e teve uma energia feminina que se juntaram e nos formaram. Então nós somos 50% masculino e 50% feminino. O princípio do Yin, que é o princípio feminino, que é o princípio de acolher, ele é um princípio mais calmo. O princípio do Yang é um princípio de movimento, de ação. Nós dois temos os dois. Uma hora eu preciso ser mais ativo, outra hora eu preciso ser mais passivo. Então vamos tirar esse papo aí de que mulher é fraca e homem é forte. Os dois são importantes, porque mulher tem um masculino e um feminino e um homem também, só que a gente fica associando. E aí, a pergunta que eu faço para essa pessoa que tem que bater o dito cujo na mesa e precisa ter bolas no relacionamento, é: por que você precisa ser forte toda hora no relacionamento? Por que você precisa ser aquela pessoa que a todo momento está na luta, brigando com todo mundo, inclusive com um candidato a ser seu par ou seu par? Por que isso? Tá bom? Por que você teve que entender que o feminino é uma coisa ruim? Porque se você é uma mulher ou vibra mais na energia Yin, tá tudo certo. Não tem problema. E não tem problema também você usar sua energia Yang, por exemplo, no trabalho, para trabalhar, conseguir coisas e tudo mais, e no ambiente familiar você vibrar mais na energia Yin. Por que a necessidade de estar a todo momento vibrando a energia Yang? Que construção foi essa que te deram, em que o masculino ele tem que ser desafiado, ele tem que ser contestado? Beleza, gente? Vamos pensar. Quem chegou agora, faz a gentileza, pegue esse aviãozinho aí, manda para 5 pessoas que você acha que vão se interessar. O conteúdo aqui sempre é bom. Esse é conteúdo, gente, que eu falo, normalmente eu cobro para isso. A pessoa vem me trazer um problema, eu falo, eu estou apresentando aqui de graça. Não é porque é à toa, não é porque eu quero que vá para mais gente, mais gente, mais gente. Então dá uma força no canal, dá um joinha, encaminha, por favor. Vamos lá. Mais reclamações de por que não consigo ter ou manter um relacionamento. Não dá para casar e estudar ao mesmo tempo, Kleber. Não dá. É impossível. Aí, o que acontece? Nós temos aqui uma pessoa que com certeza não é um traço de caráter rígido que está na ponta. O traço de caráter rígido, vamos lembrar mais uma vez, é competitivo, quer mostrar, é multitarefa, consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A mulher rígida, ela casa, ela estuda, ela trabalha e ainda sai para balada. Se ela está funcionando no modo rígido, tá? Ela vai para isso. E às vezes ela entra nesse modo sem sentir. E eu não estou dizendo que isso aqui é o certo não, gente. O que eu estou dizendo para vocês é apenas que a rígida, quando ela não se conhece, ela se coloca fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque ela tem energia sobrando para dar e vender. Ela tem uma libido, uma vontade, um tesão de vida muito alto. E também tem uma libido também alta pra caramba. Segredo. Então o que acontece? Ela começa a gastar essa energia de forma equivocada, disparando para tudo que é lado. A pessoa que diz que não consegue casar e namorar e ter um relacionamento, pode ser um masoquista ou um oral que está mandando. Por quê? Porque os masoquistas, eles são mais lentos, eles são pessoas que querem dar um passo de cada vez, querem fazer a coisa acontecer com controle, para não dar caca. Então eles fazem com calma, ele pensa assim, não, eu preciso investir aqui para depois fazer isso daqui. As coisas são muito pesadas, são pesadas, entendeu? Já o oral, a mulher que tem um traço de caráter oral mais evidente, ela sente muito, ela se conecta muito, ela tem uma vontade, sente um poço, mas ela não tem necessariamente perna para fazer tudo isso. Então muitas vezes fica naquele turbilhão de emoção, aquelas coisas chegando, então ela às vezes vai dizer assim, não dá para namorar, ter um relacionamento, casar e trabalhar, e isso vira uma muleta emocional que você leva adiante, simplesmente pelo fato de que você não se conhece. Porque de novo, vamos lembrar aqui que eu coloquei para vocês, se você se colocar num ambiente saudável, você pode ser rígido, você pode ser oral, você pode ser masoquista, você pode ser qualquer traço de caráter que você vai dar do outro lado. Você vai conseguir ter um relacionamento, trabalhar, estudar, fazer tudo acontecer. Só que se você construir um ambiente ruim, onde você se sente abandonado e tudo mais, você vai gastar sua energia de forma equivocada. Entrou a galera aqui, Paulo, Alciane, o Ivan, fala Ivan, Rommel, beleza? Tá entrando a galera. Bom, nós estamos aqui, vocês chegaram aqui agora, estamos falando de relacionamento, porque eu não tenho ou porque eu tenho, mas não consigo segurar. A coisa acontece e desanda.
Então a gente está falando de situações que eu trouxe aqui, que eu fui pegando em consultório, pessoas que mandaram do direct, internet e tudo mais. Fiz um compilado aqui e estou trazendo algumas explicações. Hoje a live é nessa pegada aqui, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Outra situação que dá a desculpinha do negócio do relacionamento. Kleber, eu tenho medo de falar, de chorar, desabafar e não ser ouvida. Então eu nem me envolvo, eu nem busco relacionamento, não busco nada. E aí a gente vê mais uma vez o traço de caráter oral na dor. Por que é o traço de caráter oral na dor? De novo, porque ele sente muito. E o traço de caráter oral, ele precisa sim falar, chorar, desabafar e ser ouvido. Porque ele precisa se conectar. Se a mulher do traço de caráter oral não se conecta, ela não se sente com atenção e se sente por vezes abandonada. Então a pergunta que eu vou fazer de novo é: qual é o ambiente em que você vive e você se relaciona? Nesse ambiente que você vive, você tem espaço para chorar, para rir, para desabafar e para comer? Porque se você não tiver isso no seu ambiente, tá? Você vai ter medo de se relacionar, porque você pensa assim: eu não tenho lugar nenhum, ainda vou ter que carregar o peso de um relacionamento e ainda vou me sentir sufocada? Não vou. Se você cuida do seu ambiente, se você entende que você pode cuidar de você e criar um ambiente onde você possa sentir e interagir, ter um relacionamento não vai ser um peso. Ter um relacionamento não vai ser problema para você. Entendeu? Chegou mais uma galera aí, tá? Laís, Calalex, acho que é isso, né? Calali, não sei. Mais uma situação de questão de relacionamento. Por que eu não me envolvo? Por que eu não entro num relacionamento? Por quê? Kleber, eu tenho medo de dar certo e ser chato. Olha só, gente. Não consigo acreditar que seja legal uma vida inteira com uma pessoa. E aí eu quero ressaltar para vocês o seguinte, que o ser chato ou não ser chato depende do casal. Como assim? Vamos pensar o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui. A pessoa que faz essa consideração, que tem medo de dar certo e ser chato, está sozinha, né? Por isso que ela não se envolve, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: você se considera uma pessoa chata? É isso? Quem te disse isso? Quem disse que você é uma pessoa chata? Ou como você chegou a essa conclusão de que você é uma pessoa chata? O que aconteceu? E também uma coisa muito importante: para que você precisa tornar a vida chata? Para quê? O que você ganha com isso? Como assim, Kleber, o que eu ganho com isso? Como eu falei no início da live e vou falar mais no final também, existem benefícios ocultos que acontecem e que nos prendem em dinâmicas. Quando você começa a se colocar, tenho medo de ser chato, quer dizer que você é a chata da relação, entendeu? E aí, o que é isso? Aí cabe uma pergunta também: o que é ser chato? O que é ser chato, hein? Chato no relacionamento é ter rotina? É isso? É estar sempre com a mesma pessoa? O que é chato? Porque chato é uma coisa muito subjetiva. É uma coisa muito que depende de um monte de valor, de referência. Então, a gente tem que ter clareza. O que é ser? Quando eu tenho clareza do que eu quero, fica mais fácil eu buscar não criar um ambiente para aquilo ali ser ruim. Então, eu preciso entender o que é ser chato para mim. Porque só falar que é chato, o que é chato para você que está me assistindo aí? Nossa, tem um monte de coisa. Tem gente que ser chato é não ter rotina. Tem gente que chato é ter rotina. Tem gente que chato é ter que levantar todo dia para ir trabalhar. Tem gente que acha chato não ter a opção de poder ir trabalhar por N motivos. Então, o que é ser chato? Você tem clareza disso? Ou isso é uma desculpa que você está colocando simplesmente porque você não quer se envolver com o relacionamento? E aí eu vou perguntar para você: o que você ganha? Aliás, vou inverter a pergunta. O que você perde se você tiver um relacionamento bom, hein? O que você vai deixar de ter? Será que você vai ter que parar de reclamar da vida? Será que você vai ter que parar de se colocar como vítima? O que vai acontecer na sua vida se você achar uma pessoa boa do seu lado, um par legal e você engrenar um relacionamento bom? Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Fiquem aqui comigo, vamos junto. Outra clássica que eu ouço muito sobre relacionamento, por que eu não tenho relacionamento e tudo mais. Kleber, a minha família toda
teve relações falidas. Eu evitei isso a vida toda. E aí, vou voltar naquela pergunta que eu fiz agora há pouco. O que vai mudar na sua vida se você tiver um relacionamento fantástico? Será que você, ao ter um relacionamento fantástico, vai se sentir um peixe fora d'água da sua família? Porque na sua família todo mundo se dá mal, fica todo mundo se lambendo e falando miséria. Homem é tudo uma porcaria. Relacionamento é uma droga. Ser humano tem que viver sozinho. Não, relacionamento a dois é um problema. E aí você chega com um par fantástico do lado, tudo funcionando lindo e maravilhoso. E aí? O que vai acontecer? Será que você está com medo de repente as pessoas da sua família olharem para você com inveja e começarem a falar mal? E começarem a apontar o dedo para você? E aí você não tem aquele respeito da família, ou aquela admiração, ou aquela afinidade, simplesmente porque você não pode compartilhar a miséria familiar? Será? Será que se você tiver um relacionamento bom, e você entender que você não pode ficar naquele ambiente ruim, você vai ter que se afastar dessa sua família de origem problemática e doente, e você sente culpa, medo ou remorso por isso? E aí? Por que será, hein? Não, Kleber, é porque é o seguinte, eu não tenho relacionamento pelo seguinte, eu vivenciei essas coisas na infância e eu tenho medo pra cacete disso. E aí você opta por honrar a sua tradição familiar na desgraça. É isso, você ficou preso na infância. Você encara os relacionamentos com aquela ótica daquela criancinha lá de 5, 7 anos que via seus pais brigando, se estapeando, um ambiente desarmônico, com tudo mais, e você acredita que aquilo ali é a verdade. Você se experimentou, você se permitiu tentar experimentar o diferente? Por que você estabeleceu aquele como padrão? Kleber, eu cresci com aquilo ali. A gente cresce com um monte de coisa. E quando a gente se torna adulto, o adulto saudável, o adulto que vai para a vida, ele entende aquilo que a família levou para ele de ruim e de bom, despreza aquilo que é ruim e leva só a parte boa. E aí você está escolhendo levar para a sua vida esse referencial doentio de família e por isso você não vai ter um relacionamento. Tá bom? Kleber, deixa eu te falar algo que eu preferi não falar na live. Manda aqui, Ivan, manda aqui, que aí aqui é o lugar que a gente pode falar tudo. Vamos ver aqui. Termina de escrever aí, que eu sei que você vai escrever mais, aí daqui a pouco eu te respondo, tá bom? Então, o que é? Será que você não se acha mais capaz que seus pais, que pelas limitações que eles tinham na época, construção cultural, falta de conhecimento dos relacionamentos e das suas dores emocionais, eles como pais doentes, entendeu? O que eles fizeram? Será que você acha que você não consegue ser melhor que isso? Só o fato de você estar nessa live aqui já diz que você está buscando alguma coisa. E se você está buscando alguma coisa, com certeza você vai estar buscando coisa que seus pais de repente não tiveram essa possibilidade. E você vai ficar preso numa sina familiar, engessado nisso, preso nisso daí. É isso? Deixa eu ver aqui. Ivan, deixa eu falar, minha mãe morreu do parto, meu pai doou, cara, eu tenho muito. Ivan, não, acho que pulou alguma coisa aqui, eu não peguei aqui a ideia, não, daqui a pouco eu volto aqui para ver, mas deixa eu ver. Ao contrário, minha infância conhecia pais que nunca mostraram problemas e ao virar adulto descobri que os casamentos não são perfeitos. Muito bem colocado, Rodrigo, muito bem colocado. De repente, você teve uma ideação de pais perfeitos, que é ideação, gente. Pai e mãe são seres humanos imperfeitos, dotados de uma função, vamos chamar assim, de divina. Então não tem esse negócio que pai e mãe, papai e mamãe são perfeitos, papai e mamãe são maravilhosos. Não existe isso, não existe essa história. O que acontece de verdade é que pai e mãe têm problemas, mas você na sua ideação infantil se colocou numa situação de admirar os pais, e aí você estabelece um padrão. Só que seus pais são de uma época, são de um momento, e acontece que você está em outro momento. E aí quando você coloca seus pais como gabarito, você se compromete. Só um instante, deixa eu ver, diga aí. É porque você disse. A Agatha está aqui me dando a cola aqui, porque eu estou na live aqui. Ele disse que a mãe dele morreu no parto, o pai doou. E aí ele tem muita dificuldade no relacionamento. Pois é. Então tem isso daí também. O que acontece? O desafio aqui sempre nós temos que entender a nossa história, é uma coisa que eu sempre falo em toda a minha live. A gente tem que entender a nossa história de vida. Não só a história que as pessoas falam de nós,
Que isso daí faz isso daqui, ó. São as historinhas, explicações justificativas que nós criamos para esconder essa dor aqui, que é essa dor aqui é que é a que dói. É essa aqui que se você resolver, essas daqui, ó, vão embora. Mas só que você não consegue resolver. Primeiro porque você não sabe que tem essa dor e você se mantém em dinâmicas doentes. Então qual é o ideal, respondendo aqui? Você tem que entender que o que aconteceu na sua história, aconteceu e não é o que aconteceu, mas o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. O que você vai fazer na sua vida a partir dessa realidade? Você vai travar uma sina na sua vida, dizendo que você acha que foi rejeitado pelo mundo, fala que foi rejeitado pelos pais, foi tudo mais, e aí você vai estabelecer uma sina para você, que é não poder ser feliz, ou você vai entender que aconteceu aquilo ali, mas apesar de todos os pesares, você sobreviveu, você chegou até aqui e você merece sim ser feliz. Merece muito, como todos nós. A gente não pode ficar preso nesses ganchos emocionais que nos prendem em dinâmicas doentias no passado. Então, se acolha, se conheça, para você poder deixar o que é ruim para trás e pegar a parte boa para frente. Que seja qualquer coisa que pegue boa para frente. Tá? Muita dificuldade em relacionamentos, por isso que você está com você na quarta, você está com você na... Beleza, vem comigo. Vem, a gente vai... Eu sei, a gente já está combinado, você já tem a sua consulta comigo aqui, tranquilo. Tá, a gente conversa lá. Bom, outra questão de relacionamento que eu ouço muito. Mulheres que chegam para mim e falam: eu não quero que a pessoa mande em mim. E aí, o que acontece? Mais uma vez nós temos o traço de caráter psicopata na parada. Traço de caráter psicopata, vamos lembrar de novo, terceira dor da nossa infância, acontece lá por volta dos 2 anos em pouco. A criança se sentiu manipulada. Se a criança se sentiu manipulada na infância, ela se sentiu obrigada a fazer o que os outros queriam e por isso ela se sentiu violentada, ela vai falar: ninguém vai me manipular mais na vida. Não vai manipular mesmo. E aí, o medo se mandarem em mim, se a pessoa me mandar, eu vou ter que fazer algo que eu não quero. E eu vou me sentir manipulado de novo. Então a gente tem que pensar de novo nisso. Que modelos de relacionamento você teve que te fizeram pensar que relacionamento é submissão? Onde está escrito isso? Que relacionamento é submissão? Por que você criou esse modelo? Tá? Quem te passou essa imagem de que relacionamento é ter um dono? Não. A pessoa vai mandar em mim. Se a pessoa manda em você, ou ela é seu dono, ou ela é seu chefe, ou ela é seu pai, ou ela é sua mãe. Em todas essas histórias você está numa relação desnivelada. Não é um adulto com um adulto, é uma relação desnivelada. Por que você criou essa ideia de que um relacionamento ele envolve desnivelar? Muito pelo contrário. Eu sempre falo isso aqui, na minha empresa também, tudo mais, que relacionamento é 50% de cada um. Cada um dá o seu 50%. Não tem como, eu dou 150%. Não dá. Você dá 50% do relacionamento, a pessoa dá 50% e vocês dois juntos fazem o relacionamento caminhar no 100%. Então, seu 100% equivale a 50% do relacionamento. E o 100% do seu par equivale a 50% do relacionamento. Então, que modelo é esse que você colocou na sua vida de que a pessoa está em cima de manda? O psicopata, ele associa muita coisa a dinheiro. Tá? Então, é complicado. Se a pessoa tiver mais dinheiro que eu, ela vai mandar em mim e com isso vai ser a dona e vai poder fazer e não fazer. E aí vocês vão descobrir mais pra frente que nem necessariamente a pessoa que tem mais dinheiro no relacionamento é que está mandando. Entendeu? Deixa eu ver aqui. É comum ter mais de uma característica? Com certeza, Carol, de verdade. O que acontece? Essas 5 dores emocionais que eu sempre falo, que são os traços de caráter, por isso que eu falo também nos traços. Eu falo na dor e falo no traço, vocês têm que saber que é tudo a mesma coisa. Tem várias combinações. Você pode ter 1, 2, 3 mais evidenciadas e as outras um pouco mais atrás. Você pode ter tudo mais ou menos distribuído. E aí, essas dores que estão mais na frente, vamos dizer assim, elas estão com mais fichinhas para ela consumir no dia. Então, ou então estão com mais tempo no controle da sua mente. Então, você pode ficar mais tempo num no outro ou na combinação dos dois. Por isso que eu falei num exemplo anterior, do psicorrígido, que é uma pessoa, de repente, que tem um traço de psicopata e rígido mais alto, do psicoral, que tem um traço de psicopatia e oralidade juntos. Entendeu? Então isso daí acontece e é normal, é tudo possível, porque essa combinação aqui ela é infinita, tem diversas possibilidades, tá bom? E aí,
essa situação que eu estava falando para vocês aí, de que eu não quero que mandem em mim, não é isso? Eu não quero que a pessoa mande em mim. Tem outra aqui que é a mesma coisa. Outro nome para dizer a mesma coisa. Não consigo, não entro em relacionamento, não estabeleço vínculos, não caio de cabeça no relacionamento, porque eu não consigo me imaginar dependente financeiramente da outra pessoa. E aí, de novo, nós temos um traço que precisa de controle e autonomia. E quando ele se coloca nessa situação, ele se sente perdendo controle e perdendo autonomia. Traço de caráter rígido, traço de caráter psicopata, dor da traição e exclusão, dor da manipulação. A pessoa tem medo de depender financeiramente do outro. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, existem traços de caráter dessas 5 dores emocionais que têm menos propensão à dependência emocional e também dependência financeira, porque são traços mais ambiciosos. Então, se esses traços estão com medo disso daí, é porque eles estão na dor. Estar na dor quer dizer que o ambiente onde a pessoa está vivendo está deixando ela com medo, por exemplo, de ser manipulada. Ou então dela não ter o controle. Então, de verdade, ela está com medo porque esta dor bate muito forte. Enquanto ela não entender isso e não resolver esta questão, ela não vai se entregar de cabeça para relacionamentos, porque ela vai associar que entregar seu coração é ficar vulnerável. Ficar vulnerável com uma pessoa que tem dinheiro, poder e tudo mais, eu não quero, porque eu não sei o que esta pessoa vai fazer com isso, este poder que eu estou dando para ela. E a pessoa então se mete em relacionamento furado, se mete em situações problemáticas para justificar que relacionamento não presta, para justificar que a vida não é boa, entendeu? Gente, está fazendo sentido aí? Está fazendo sentido essas paradas? Como é que está isso para vocês? Vou tomar uma água, faz a gentileza, encaminha aí para 5 pessoas essa live, dá um coraçãozinho, dá uma força pro canal, faz a gente chegar em mais pessoas, porque aqui tem conteúdo bom, vocês sabem, gente, a ideia aqui é estar compartilhando com vocês, esclarecendo cada vez mais. Tenho esse medo. Tenho medo de quê? De entregar? Sim, tenho medo de o que a pessoa vai fazer comigo. Pois é. E aí a pergunta, uma das perguntas que vocês vão me ouvir muito falar aqui é: que ambiente é esse que você está se colocando? Onde você se sente a todo momento manipulada. E aí é uma pessoa nova, uma pessoa que você vai poder ter um relacionamento fantástico, você se poda, se tolhe por medo de ser manipulada. Que ambiente é esse? Em que você fica presa nesse ciclo de dor, nesse ciclo de problema, em que você não resolve essa história aqui, se permite ter um relacionamento bom, com uma profissão legal, entendeu? Eu já me entrego muito, também é uma outra situação. Quem se entrega muito, às vezes, não é o traço de caráter psicopata, é o oral. O oral, ele é intenso. O oral, ele não ama, ele ama. Ele não quer pegar, ele quer abraçar, ele quer quase te engolir. O traço de caráter oral, ele é muito intenso nos relacionamentos. Então, às vezes, ele vai com tudo. E se a pessoa do outro lado for um traço mais, aspas, frio, que tem traços que são mais quentes e mais frios, o relacionamento, às vezes, dá essa desnivelada. Então, você tem que conhecer você, mas você tem que conhecer a pessoa que você está se relacionando. Porque se você for muito intensa com um traço que é mais para trás, essa pessoa vai se estranhar. E aí, por exemplo, um traço de caráter rígido, ele é um pouco mais frio. Então sou eu, é isso aí. Então, por quê? Porque então é importante você se conhecer o seu par. Porque se você se entrega muito e o oral tá tudo certo, o oral ele é intenso, tá tudo certo. Só que você tem que entender uma pessoa do outro lado. Como é que é essa pessoa? Se a pessoa for psicopata, essa pessoa não sente, gente. O traço de caráter psicopata, ele é muito frio. Se você cair matando em cima dele, ele vai ficar desconfiado. Porque essa mulher, esse tanto de carinho, esse excesso de carinho, de amor, vai vir uma fatura aí atrás. O que essa mulher vai me cobrar depois? Ou então o que é esse homem? Não interessa. O que ele vai cobrar de mim depois? Ele, opa, aí ele recua. Aí cai a frustração, vem o problema. Tive uma mãe muito mandona e sou meio assim. Pois é aquela história do ambiente familiar. Se você teve uma mãe muito mandona e você precisou ser criada num ambiente onde você viu que o masculino era fraco, porque para uma mãe, para ser muito mandona, ou o masculino presente lá estava regredido e podia ser, um marido, um marido banana que a gente chama, ou pelo contrário, era um cara que também estava vibrando no yin, e aí yin, quando vai com yin, dá briga. E aí o relacionamento fica uma porcaria. Aí você fica vendo, eu grito, ele grita, briga. Aí você entende que relacionamento tem que ser todo mundo gritando com todo mundo. E você leva isso para os seus relacionamentos. De novo,
tem que entender a sua história, tem que entender como é que foi esse óculos que você colocou na sua vida e se libertar daquilo que é ruim, levar o que é bom. Porque os pais, eles fizeram o que era possível na ignorância deles. Separa o joio do trigo, entendeu? Põe o yang para frente, yang, né? Eu falei yin, não é isso? É, inverti. Então, você está muito no yang com yang dá choque, corrigindo ali, e não yin com yin, tá bom? É que a cabeça vai mil, eu já estou lá na frente, eu tenho que parar e voltar. Então, dá choque. Do mesmo jeito que quando é muito yin com yin, não vai se atrair, porque são energias muito passivas, não vai dar nem cola, ou não vai dar nem choque, não vai nem chegar perto, que é uma energia muito passiva. Léo na área, fala Léo, beleza aí, como é que você está? Outra colocação de pessoas que não se envolvem em relacionamentos, que não caem de cabeça, não se entregam e aí ficam nessa eterna desculpa de que relacionamento não presta, relacionamento é difícil, blá 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 blá. Ah, Kleber, eu sempre me envolvi em relacionamento tóxico. Ah, meu Deus do céu, sempre uma droga, então eu prefiro ficar só. Perguntinha, o que você ganha com essas relações tóxicas? Como assim, Kleber? Eu quero me entregar, quero me envolver. Entra em relação tóxica, você está dizendo que a responsabilidade é minha? A responsabilidade, de novo, é 50% sua. Relacionamento, a responsabilidade sempre é 50% de um e 50% de outro. Ah, mas tudo. A traição é a responsabilidade dos dois. Caramba, como assim, Kleber? O cara que foi lá e me traiu, a mulher que foi lá e me traiu. Você tem responsabilidade nisso daí. Confie em mim. Seja por ação ou por omissão. Tá bom? Funciona assim. Ah, Kleber, eu tenho problema, meu relacionamento tem problema, tá faltando dinheiro, eu sempre ponho dinheiro dentro de casa, a pessoa sempre gasta, você está dizendo que a culpa é minha. Tem responsabilidade. Por quê? Porque se existe essa dinâmica, alguém está permitindo. Então, relacionamento é 50%, gente, de responsabilidade de cada um. Entendeu? Então, o que você ganha com um relacionamento tóxico? Você vai ser a vítima da família e aí você vai ter atenção, coitadinha, esse cara é um bruto, ele é horrível e fica se envolvendo, coitadinha, todo mundo bate palma e vai te dar carinho, atenção e você corre para papai, corre para mamãe, corre para quem quer que seja, porque você é a pobre coitada. Será que é isso? Será que você está se punindo porque você fez alguma coisa lá atrás que você acha que ofendeu ou a tua mãe, ou teu pai, ou teu Deus e tudo mais, e aí com isso você fica se punindo, e aí você busca relações tóxicas para poder aí expiar esse pecado que você acha que você cometeu lá atrás? O que aconteceu de tão ruim na sua vida para você achar que você não pode ser feliz, hein? O que aconteceu de tão ruim na sua vida que você não pode ser uma pessoa feliz? Que você não é digna de felicidade? Qual é a questão? É com pai, ou com mãe, ou com Deus? Sempre são esses três atores. Sempre. Um desses três atores está envolvido quando são dinâmicas assim. Por que você se acha indigna de uma vida fantástica? Hein? Kleber, mais um exemplo aqui, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, que hoje eu estou falando mais como da cobra. Vamos para mais um exemplo de pessoas que evitam ter relacionamentos. Pessoa que está chegando aqui agora, eu estou lembrando sempre, né? Porque está chegando um monte de gente aqui. Kleber, eu tenho medo de ser rejeitada porque eu sou mais velha e, enfim, é mais complicado relacionamento e tudo mais. Bom, temos mais uma vez um traço de caráter rígido na dor. Porque o traço de caráter rígido, vamos lembrar, gente, é competitivo, não quer perder, quer estar sempre bem, está sempre disputando. E aí a possibilidade de entrar num relacionamento, ou de não conseguir entrar num relacionamento porque ela é mais velha, já bate na questão da vaidade, na questão de estar bem, e a pessoa nem entra. De novo, ela perde por WO. O rígido perde por WO. Se eu não vou ganhar, eu nem começo. Se eu tenho medo de não ter um relacionamento, eu nem vou. Se eu estou muito velha. Vou contar uma história para vocês, tá bom? A minha mãe, ela tem 86 anos de idade. 86? 84. Olha, estou envelhecendo, ainda bem que ela não está aqui hoje. Minha mãe tem 84 anos de idade. Vai fazer 85 esse ano. Meu pai faleceu em 94, tem 26 anos. A minha mãe tem namorado. Entendeu? Tem um namorado que eu chamo de verdade meu marido, né? De muito tempo. E quando ela se separou, já estava com quase 60 anos de idade. Entendeu? Então, assim, olha só. Uma mulher de 60 anos de idade se envolveu, acreditou que ela podia, não teve essa barreira e está há 20 anos com essa pessoa. 20 e poucos anos, né? Nem tem certinho aí. Mas e o que acontece? Porque simplesmente ela não teve essa ideia de que eu sou mais velha. Ela foi lá e aconteceu.
Então, gente, não existe isso. Não existe isso de ser muito velho. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem capacidade de se comunicar, a gente tem a chance de ter um relacionamento. E quanto mais a gente tem conhecimento da gente, a chance de ter um relacionamento fantástico, ela aumenta exponencialmente. Agora, se você resolver ficar preso nessas dorezinhas aqui que eu falo para vocês, criando essa historiazinha aqui, jogando um monte de culpa para destino, acaso a Deus, aí a vida vai ser essa que você tem. Uma vida sem relacionamento, sendo que você pode ter uma vida fantástica. Beleza? Mais uma reclamação. Mais uma reclamação que vem para você aí também. Que é para você não. Que eu ouço para mim, que eu compartilho com vocês. Ah, Kleber, é o seguinte. A maioria dos homens são traidores, falsos, controladores, egoístas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer generalização que acontecer. Sabe por quê? Porque a pergunta que eu faço a uma pessoa assim é: você faz essa afirmação por causa da sua experiência de vida? É isso aí? E aí, nesse caso, a gente tem um caso de uma rígida na dor que se envolve em situações dessa para se manter na dor. Kleber, explica como é que é isso. A rígida tem o medo de ser traída, rejeitada. Ela faz uma cisão na infância dela entre o mundo emocional e o mundo do agir. Cérebro e coração se separam, entendeu? Ivana, boa noite, beleza? Como ela faz essa cisão, ela não consegue se entregar 100% nos relacionamentos. Ela sempre está com o pé atrás, sempre está com o plano B, sempre está com medo de ser traída ou trocada. E como ela acha que vai ser traída ou trocada, então ela não entra de cabeça nos relacionamentos, está sempre atrás. Se ela não entra de cabeça no relacionamento e o outro lado acha que a pessoa não vai entrar de cabeça no relacionamento, porque ela pode transparecer isso, a pessoa também não vai entrar de cabeça no relacionamento. Aí fica todo mundo no meio do relacionamento e aí dá chance para um monte de coisa. E aí a pessoa começa a jogar isso daí como responsabilidade dos outros. Sendo que se ela, de repente, entrasse ciente disso daí e criasse condições para ela não ficar com medo de ser traída ou trocada, ela podia ter uma relação boa. Só que ao ter uma relação boa tem um problema. Uma relação boa para uma rígida envolve ela necessariamente se afastar do pai dela. Como assim, Kleber? Quer dizer que eu tenho que esquecer meus pais? Não estou falando isso. A rígida, ela desenvolveu essa dor porque... Estou falando da mulher rígida, tá? Quando for homem é o contrário. A mulher rígida desenvolveu essa cisão porque o primeiro namorado, primeira ideação de homem, o primeiro namoradinho que teve, quando ela tinha 5, 6 anos de idade, foi papai. Ou a pessoa que fez esse papel na vida dela. E ela não pôde ter acesso ao papai, primeiro porque ela é criança e o pai é um adulto. E segundo que o pai é pai e tem uma mãe, ou está acompanhada de uma pessoa e ela não pode. Então ela se sente traída, trocada ou excluída. Meu primeiro namorado me traiu. É uma coisa emocional, é uma fantasia infantil, gente. Por favor, não venham com malícias. É uma fantasia de criança, famoso, conhecido complexo de Édipo. Como ela não conseguiu que o primeiro namoradinho na cabeça dela fosse dela, ela não entra de cabeça em relacionamento nenhum. E ela fica se justificando que ela não se dá bem nos relacionamentos, porque ela pode ir lá pro pai dela e falar: pai, homem como você hoje em dia não tem mais não. Você é um homem foda. Homem como você hoje em dia não tem, esses homens são todos porcaria. E aí o papai, eu sou papai, meu pai. E aí Instagram, o amor da minha vida, isso é exemplo de homem, Instagram cheio de foto com o pai. O que eu vejo de mulher rígida aí, as mulheres tudo lá, tudo sorrindo, meu amigo de balada, meu querido, te amo demais, meu pai, meu companheiro de tudo, postando foto com tudo maravilhoso. O que ela está dizendo? Eu quero que você seja meu namorado. É uma coisa infantil, gente. É uma coisa infantil, é a sua parte infantil lá, isso. E aí você se mela nos relacionamentos e joga a culpa no acaso, no destino, em Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui, que um monte de gente está falando aqui, eu vi aqui, deixa eu voltar. Pode falar um pouco sobre a dificuldade de comunicação entre homens e mulheres? Podemos falar sim, vou falar aqui no finalzinho aqui sobre isso também, tá bom? Spoilerzinho que eu vou dar para você aqui agora. A dificuldade de comunicação entre homens e mulheres acontece muitas vezes porque você não se conhece nessas dores, ele não se conhece nessas dores e vocês não entendem como vocês juntos fazem isso acontecer. Você está na ignorância, ele está na ignorância. Na ignorância, em vez de fazer isso aqui, vocês ficam assim,
tentando fazer o relacionamento acontecer. Então, um grande problema do relacionamento é esse. Começa por aí. Conheça-te, ele tem que se conhecer, vejam o que dá, liga no relacionamento o que pode dar atrito. Isso é fundamental, tá? Eu vou falar mais pra frente algumas coisas sobre isso aí também, tá bom? Mas vamos ver. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá me entregando, hein? Quem se ama tem condições de amar. Pois é, aí a dona Marli chegou na área aí. É isso aí, dona Marli, para quem não conhece, é minha mãe. Vulgarmente conhecido como minha mãe. O que acontece então? Outro problema é o seguinte, essas pessoas que dizem que homens são traidores, falsos, blá, 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 blá. Qual é o modelo de relação familiar que você teve na vida, hein? Qual é o modelo de relacionamento que você tem? Você está repetindo o modelo de relacionamento que você teve em casa? Será que é isso? E esse modelo de relacionamento que você tem, você está transformando num modelo universal e por isso você está se defendendo? Porque você não quer se magoar? E aí você criou uma verdade na sua cabeça porque você teve um exemplo ruim em casa, entendeu? Ah, Kleber, é porque as mulheres todas da minha família foram traídas. Aí você vai, por fidelidade familiar de novo, você decide de forma inconsciente que você vai ter o dedo podre. Por quê? Porque se você acontecer, lembra que eu já falei antes, o que vai acontecer na sua vida se você tiver um relacionamento bom? O que vai acontecer? O que vai mudar? O que vai acontecer para você? Ah, Kleber, eu morro de medo de ser traída. Bom, já falei desse daqui da dor da traição e tudo mais, então eu só quero reforçar. Você que tem medo de ser traída, aqui eu vou ser direto e reto, isso aqui eu vou até facilitar a vida das rígidas. Traço de caráter rígido na dor. Traço de caráter rígido na dor é isso, gente. A pessoa não se entrega, ela já tem dificuldade de entregar o coração, porque de forma inconsciente, Kleber, quando você fala que eu entreguei o coração pro meu pai, eu falo pro meu pai, não sinto nada pro meu pai, eu não sei o que, não é isso aí. Gente, não é aqui. É aqui. É o vínculo emocional que foi feito. A cabeça, você é adulto, ele é adulto, segue sua vida e tudo mais. Não é aí que reside a treta. A treta reside no coração, na emoção, no vínculo emocional que você fez. E que você precisa entender e se libertar desse vínculo emocional. Caso contrário, seu dedo podre vai funcionar, que é uma beleza, e você vai se envolver em um monte de relacionamento que não dá certo e vai poder voltar para a família, seja para ter colo de mamãe, seja para ter a bênção de papai, e para dizer que o mundo é ruim, e você volta para sua família de origem, que o mundo é péssimo, os homens são podres, a vida não serve, e tudo mais, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu me separei porque não consegui suportar os ciúmes doentios do meu marido. Ele via coisas onde não existia. Pois é, aí o que acontece? Traço de caráter rígido na dor, quando a pessoa começa a ver isso. E também pode ser com um psicopata também, psicorrígido, então aí, porque ele quer ter o controle. O ciúme, ele pode ser por vários motivos, agora, muitas vezes é o controle. E aí, o rígido quer ter o controle para não ser traído. O psicopata quer ter o controle porque ele não quer ficar devendo para ninguém, ele não quer que as pessoas vejam a situação, ele quer estar por cima. E se ele leva isso para um relacionamento, se torna uma pessoa ciumenta, ele não quer que você saia do controle dele. É isso. Aí realmente fica uma relação doentia. Então, se não dá certo, as pessoas como adultos saudáveis têm que olhar, o relacionamento não está certo, vamos para frente. Mas tem jeito, gente. Conhece você, a pessoa se conhece, vocês constroem uma relação saudável e vão para a vida, porque isso seria o jogo mais natural, o jogo mais certo. Entendeu? Bom, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver. Não, acho que eu cliquei a coisa errada aqui, desculpa, não sei o que foi. Uma aqui que eu achei super interessante isso daqui, olha só. Kleber, seguinte, e quando você já encontrou a pessoa e a pessoa não está livre? O medo não é de não achar essa mesma conexão, esse mesmo amor com outra pessoa. Olha só, gente. Aí a gente tem mais uma vez o rígido sendo rígido, né? Por quê? Porque o rígido é sempre o seguinte: o melhor prato é o prato que está na mesa ao lado. Sabe por quê? A ideia é o seguinte. Vou dar uma dica antes aqui. Se essa pessoa não está livre, essa pessoa não é para você. Isso daí, de cara. Que motivos te fizeram achar que essa pessoa é a pessoa para você? Rígido adora competir. Então, será que você é o cara mesmo? Ou você está competindo com a mulher do outro lado? Que foi a mulher que me mandou, tá bom? Você está competindo com a mulher do outro lado para ver quem ganha o coração desse cara. E aí, com isso você resolveu colocar na sua cabeça que ele é o cara.
Entendeu? E aí, gente, não há julgamento aqui, veja só, não há julgamento se é certo ou errado, a pessoa tem que entender como a mente dela funciona para poder desatar esses nós. Não tem julgamento se é certo ou errado, mas o que está acontecendo por baixo? Existe uma competição para ver quem ganha o grande prêmio? E aí, quando você ganhar o grande prêmio, sabe por quê? Porque a rígida, ela gosta de uma competição. Só que ela, quando ganha, ela não fica muito no pódio não, tá? Ela já parte para a próxima competição. E aí vamos para o próximo desafio. Então, a pessoa dessa, se a pessoa se separar lá para ficar com ela, qual é o risco de deixar relacionamento em menos de 6 meses, 1 ano? Já deu, ela ganhou. Aí ela vai buscar outro relacionamento. Isso, de novo, rígidas na dor. Rígido na dor. Estar disponível é um pré-requisito no checklist dessa pessoa. Exatamente. A pessoa tem que entender por que motivo ela está se colocando numa situação que ela está desejando uma pessoa que já está comprometida. Tem tanta gente solteira no mundo, aí você vai se envolver com uma pessoa comprometida. Qual é o gancho emocional que está se prendendo nisso daqui? E aí a gente tem outro problema aqui que eu acho importante ressaltar, que é o raio do mito do amor romântico. Por que eu falo o raio do mito do amor romântico? Eu falo com uma certa yuck, né? Eu fiz até uma monografia falando sobre isso, tá? Mas o que acontece? O mito amor romântico cria essa ideação do par perfeito, da alma gêmea, de que, essa é a pessoa. E aí pronto, a pessoa está envolvida com outro, mas ela é meu par, é minha alma gêmea, é minha metade da laranja, não sei o quê. Sendo que, gente, isso daí é uma história da Idade Média, que foi criada na Idade Média para ter atenção, poesias, contos e tudo mais. Nós estamos no século XXI, entendeu? E relacionamento se constrói no dia a dia. Relacionamento se constrói no dia a dia. Então não tem isso de ser metade mais metade, a gente forma um inteiro, a alma gêmea e tudo mais. Gente, 1 mais 1 faz 3. Eu faço esse gesto aqui, ou faço aqui, 1 mais 1 faz 3. Você seguindo seu caminho, ele seguindo seu caminho, os dois cuidando do relacionamento. Isso é um relacionamento saudável. Os dois olhando para o relacionamento e cuidando. Se você tem na mente que você vai procurar a sua alma gêmea e tudo mais, você não está procurando um par, você está procurando uma ideação. E você tem que ter os seus projetos de vida, ele tem que ter os projetos de vida dele, e vocês têm que ter um projeto de vida como casal. Se você vai para um relacionamento sem saber nem o que você quer, qualquer coisa que aparecer na tua mente serve. Porque você não sabe o que você quer, você não tem gabarito, não tem nada. Beleza? Tá fazendo sentido aí? Como é que tá a história? Vou tomar mais uma água aqui. Vamos embora que o que mais tem aqui é treta, tá bom? Tem mais treta. Eu tô olhando o horário aqui para não esticar muito a live, mas tem umas tretinhas aqui. A não ser que vocês queiram que eu encerre. Se quiser que eu encerre aqui, a gente pode parar aqui. Tem umas tretinhas boas aqui mais pra frente, tá? Vamos lá. Eu tenho, mais uma aqui, tá? Eu tenho muita dificuldade em sentir que a pessoa consegue expressar que realmente está comigo. Geralmente eu tenho medo de ser trocado e por isso que eu prefiro relacionamentos abertos. Hoje tá dando rígido pra caramba na cabeça, né? O rígido é uma das pessoas mais difíceis que tem para desenvolver relacionamento. Não é porque é difícil porque a pessoa é porque o rígido já vai com o pé atrás. Entendeu? Já vai com medo. Então, o rígido tem aquele negócio, se ele tem medo de não se sentir amado, ele nem tenta. Ele tem medo de não conseguir se sentir amado. E aí ele começa a criar essas desculpas. Lembre-se que o rígido adora triangular. Se você colocar ele numa situação em que ele não se sente totalmente dentro, porque você não está mostrando para ele que você está dentro do relacionamento, ele já tem uma propensão a ter um plano B. Se o ambiente, vamos lembrar de novo do famoso ambiente, se o ambiente que você está criando é um ambiente onde você não passa a segurança necessária para isso, de novo ele vai por WO, ele nem vai entrar de cabeça, ele prefere, vamos ficar aqui no superficial, vamos ficar aqui se encontrando, uns beijinhos aqui, uns negócios aqui, você fica aí, a gente transa quando der, mas eu posso ficar aqui, você pode dar suas mordidas aí e tudo mais, e a vida vai caminhando. Por quê? Porque o rígido não vai se entregar num relacionamento que ele não tiver certeza que a coisa está acontecendo. E ainda assim ele entra com receio. Você tem que passar muita segurança para uma pessoa que tem um traço de caráter rígido para ela poder se entregar. O que acontece quando a pessoa não se identifica com nenhum dos tipos? Pode acontecer de você estar com todos eles, passando, eu estou falando mais aqui de 2 ou 3, mas você pode estar falando de algum deles. Pode ser que você está num ambiente que te anestesiou tanto que você não consegue nem identificar qual dessas dores você está passando. Porque você vive um misturar de emoções. E aí o oral, nessa hora que é um oral que fala e tudo mais, ele fica quieto.
O rígido nessa hora que quer aparecer, quer brilhar e tudo mais, ele se fecha. O psicopata que nessa hora quer ter o controle e tudo mais, ele se fecha com medo e aí ele se... Então, o ambiente onde você está se colocando, talvez esteja te colocando em tanta dor, em tanto sofrimento, que você não consegue se identificar com nenhum deles. Mas tá tudo bem. Continua aqui, vai assistir os vídeos que eu coloquei, vai começar a enxergar... Uma dica muito boa, aqui eu estou trazendo casos concretos, gente, aqui não é nada, é tudo caso concreto. Quais desses casos batem? Se nenhum desses bateu, tem uma pancada a mais. Porque tem caso de masoquista, tem o caso... A gente está falando muito mais... Hoje calhou de dar mais rígido, psicopata oral. E um pouquinho de masoquista. Não apareceu nenhum esquizoide até agora. Entendeu? Então, mas vamos em frente. E aí eu vou lembrar. Rígido, dor da traição. Psicopata, manipulação. Oral, dor do abandono. Masoquista, dor da manipulação. E o esquizoide, a dor da rejeição. Pode acontecer isso. Então, fica comigo aqui, vamos vendo, vamos ver o que acontece. Bom, vamos em frente aqui. Deixa eu ver qual é a outra aqui. Ganho menos que gostaria e ter de me relacionar com um homem com condições me fará me sentir inferior. De novo, olha só, a pessoa não entra num relacionamento porque tem medo de se sentir inferior. E aí, o que acontece? Quando é, por exemplo, um traço de caráter rígido, eu tento falar do rígido, mas eu vou tentar... Tem duas possibilidades, eu vou falar rapidinho do rígido aqui. O rígido, ele quer ter tudo perfeito, porque ele tem que ser perfeito. Então o salário tem que ser perfeito, o padrão de vida tem que ser perfeito, a vida tem que ser perfeita. Se ele acha que não é perfeito, ele não vai, porque se ele achar um homem com mais condições, ele vai achar que aquele ali, ele não é perfeito. Se a pessoa tem mais que eu, é porque eu não sou perfeito, então eu não vou servir, a pessoa vai me trair, não vai ficar comigo, então ela nem entra. Já o psicopata, quando está na dor, tá? Ele pensa assim, dinheiro é poder. E aí, existem situações para as pessoas que pensam isso, em que não necessariamente a pessoa que tem mais dinheiro na relação é a que está no controle. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada dependência emocional. E cada um desses traços aqui tem uma propensão a mais ou a menos de entrar em dependência emocional. Então a pessoa pode ser que tem mais dinheiro, mas se a pessoa tem mais dinheiro e a outra pessoa que tem o controle da situação, não adianta nada. Entendeu? Os psicopatas, às vezes, não têm uma tendência muito forte de entrar em jogos de dependência emocional, se o traço dessa dor está mais em evidência. Agora, se esse traço está em evidência e tem um segundo traço oral, ou um terceiro traço oral, pode entrar em jogo de dependência emocional, sim. Entendeu? E aí vai ficar preso nessa história. E aí eu vou perguntar, mais uma vez, para essa pessoa que fez essa colocação. De onde você tirou essa construção de que um homem com mais condições vai me fazer me sentir inferior? Sabe por quê? Um relacionamento saudável, ele é baseado em acordos e em clareza. Acordo e clareza. Vocês têm que ter a coisa clara. Um traço de caráter psicopata mais na frente, mais que tudo, ele precisa ter clareza. Então, se vocês estiverem com a regra do jogo clara, como o relacionamento está funcionando, como é que nós estamos nos relacionando, que projetos nós temos de vida, quando a coisa está clara, não tem esse problema. Agora, quando a coisa não está clara, aí você fica com medo. O que vai acontecer? O que vai? Como é que fica? E aí a coisa não flui. Entendeu? Toda vez, Kleber, não me meto em relacionamento porque é o seguinte, aliás, aqui é o contrário. Sempre estou em relacionamento, mas eu não consigo fazer o relacionamento durar. Sabe por quê? Toda vez que eu me sinto insegura, eu já forço a situação para terminar e não ser abandonada, mas eu sofro do mesmo jeito, sabia? É aqui o nosso querido oral entrando no jogo. O oral é a mesma coisa do rígido. Lembra do rígido, que o rígido acha que ele não vai ganhar, ele nem entra no jogo? Ou então ele já exclui para não ser excluído? O oral é a mesma coisa, o oral quer conexão, quer trocar, quer interagir. E ele vive com receio de ser abandonado. Por isso que ele fica pegando, fica grudento, ele fica em cima, porque ele fica com medo de você ir embora e abandoná-lo. Se ele tem esse medo tão forte na vida dele, que ele acha que vai ser abandonado, às vezes ele prefere abandonar. Não, eu vou primeiro. Quero não correr risco de eu ser abandonada, vou sentir aquela dor que eu senti lá de trás, vou lembrar dos meus traumas infantis de forma emocional, vou ficar nisso aí, então eu já abandono, entendeu? Porque nem o rígido exclui para não ser excluído. De novo, e o ambiente?
Que ambiente é esse que você está se colocando em que você se sente abandonado toda hora e até no relacionamento? Porque, desculpa, a gente leva para o relacionamento o reflexo do nosso ambiente. Nós somos seres sociais, nós somos seres que interagimos. Se o ambiente não está favorável, você leva isso para o relacionamento ou para a falta de relacionamento. E aí? Que ambiente é esse que você está construindo e que você está se sentindo abandonado a todo momento? Que as pessoas não se conectam com você? Como é que está essa história? Vamos lá que a gente está indo para o final da live aqui. Estou sempre competindo e com isso, culpar, isso arruína a relação. Competição, nosso querido traço de caráter rígido no controle. Mas que tal você que gosta de competir com o seu par? Que tal você que fica medindo tudo? Que tal você escolher em que competir? Porque o rígido, ele entra no modo de competição que ele nem nota. Tem minha filha mais nova. Minha filha mais nova, ela tem um traço de rigidez significativo. O que acontece? Quando ela era menorzinha, às vezes eu descia para levar ela para a escola, eu ia caminhando junto com o aluno um do lado do outro. Do nada, eu acelerava o passo. Tipo, correndo. Olha, pensa na menina que já saía correndo para passar na minha frente. Assim é o rígido. O rígido, ele entra em modo de competição que ele nem nota. Então, que tal você escolher as formas que você vai competir? Que tal você escolher onde você vai canalizar essa energia de competição e onde você não precisa, porque o rígido, ele quer ser perfeito em tudo e nós não podemos ser perfeitos em tudo porque nós somos humanos. Que tal ser perfeito em poucas coisas, ser muito bom e deixar um resto para não ser, e aí você não vai competir com o seu par. Ou então vocês vão competir para ver quem escolhe o melhor destino para passar as férias, tá? Tô brincando, né? Não tem que competir nada disso, tem que fazer uma situação ficar harmoniosa. Espera aí que vem. Qual traço tem mais e qual tem menos? Agora eu perdi qual é a pergunta. Que eu andei aqui, cara, eu nem sei aí onde é que estava nessa fase. Se você puder repetir aqui embaixo. Qual foi a frase que eu falei? Ó, mais uma aqui para engrossar nosso caldo. É o seguinte, Kleber, eu conheço uma pessoa que é o cara, mas eu me acho pouco. Estamos nesse rolo aí há anos. Ele não tem ninguém, mas a gente não dá o próximo passo. Eu vou continuar mais um ano dessa forma. Olha só, finalmente apareceu o nosso querido traço de caráter masoquista de novo, que apareceu no início da live. Voltando aqui, o masoquista tem medo de expressar suas emoções, não ser correspondido e por isso se sentir humilhado. Então ele vai se contentar com o relacionamento pela metade, ao invés de ter um relacionamento inteiro, se ele achar que não vai conseguir fazer ou vai se sentir humilhado e ele vai se declarar para a pessoa vai dizer que ela não é suficiente, que não sei o que, e ele vai se sentir humilhado e com isso, e aí a pessoa não caminha para a vida, né? E aí você não caminha para a vida porque você está ganhando alguma coisa com isso, que são nossos benefícios ocultos. Você está mostrando que você, apesar de tudo, você aguenta, porque você o ama, mas no relacionamento você não vai dar o próximo passo, porque você tem medo do que ele vai falar. E aí? A pergunta que eu faço é o seguinte: o que vai acontecer para você se você abrir mão desse jogo que você tem com esse cara e ele te disser sim? Se você for lá e se declarar e se disser sim, o que você vai ter que abrir mão? Será que você vai ter que parar de reclamar da vida que você não consegue arranjar um cara, que o cara que você quer, você tem receio, que vocês ficam assim com medo de dar o próximo passo e tudo mais? Será que isso não vai definir essa história e vai te abrir a possibilidade de você sim buscar um relacionamento saudável em que você possa se abrir e tenha segurança para ser acolhido ou acolhida? Que jogos doentios são esses em que a gente se mete, em que a gente vive em sofrimento e acha que sofrer é normal? Por que sofrer é normal? Onde foi que vocês criaram essa ideia, esse conceito de que ser infeliz, não ter uma vida boa, é o normal? Entendeu? Vamos lá. Os homens que eu amei sempre me trocam por outra. Eu quase chego lá, mas eles amam outras. Mais uma vez, a gente tem uma rígida aqui, talvez com um pouquinho de psicopata, porque o psicopata ele gosta de se vitimizar, né? Então aí ele usa isso aqui como uma forma de ter o controle. Olhem para mim, não olhem para o problema aqui, não olhem para esses problemas aqui, ó. Eu sempre sou, os homens não me dão atenção nem nada, quando de verdade você está escondendo o seu problema aqui. E aí, a gente tem que lembrar que o rígido vai sempre se meter na dor em traços, em triangulações. Deixa eu ver aqui, que tem mais, não, está acabando já aqui. Então eu vou buscar aqui mais 2 aqui para encerrar. Tá bom, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou procurando aqui. Pega o aviãozinho aqui, nós estamos indo pro final da live. Pronto. Aqui. Vou pegar esse aqui pra gente começar a encerrar nossa live aqui.
Às vezes, Kleber, eu penso em desistir de ter um relacionamento pelo fato de ter sofrido nos anteriores. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo. Porque eu não quero morrer sozinha, Kleber. Não quero, então eu vou ficar tentando, eu vou ficar assim, eu penso em desistir, mas eu vou e tudo mais, eu me lanço e tudo mais, e fico jogando isso para casa, para Deus. E aí eu vou falar para uma pessoa dessa, tá na hora de fazer um balanço de vida, né? Tá na hora de você começar a pensar. Você tem que entender qual o padrão, já que você teve relacionamentos tão ruins anteriores, qual é o padrão de relacionamento anterior que você teve na vida, hein? Eu só me envolvo com uma banana, todos os meus ex me traíram, eles terminam comigo do nada, e aí eu me sinto abandonada. Qual é o padrão que você passa nisso daí, gente? E aí é hora de você deixar de tentar responsabilizar o acaso, o destino, Deus, quem quer que seja, por isso. E entender qual é a forma que você pode fazer para ter as rédeas da sua vida. E aí, a coisa que eu sempre falo nas minhas lives é o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Gente, esse é o primeiro passo, isso é fundamental. Você tem que entender as suas dores emocionais básicas. Se você não entender as suas dores emocionais básicas, se você não entender como essas dores comandam a sua vida, você vai começar a dar cabeçada, entendeu? Você tem que começar a entender quais são essas dores para criar um ambiente favorável e você viver no potencial e não viver nas dores, entendeu? Você precisa saber qual óculos que você coloca na sua mente e você vai para a vida. E aí esse óculos vai determinar a forma de você sentir, pensar, agir e estabelecer relações. E é por isso, gente, e é por isso que eu falo hoje em dia que a análise corporal é o melhor atalho. Por quê? Porque ele é a porta de entrada. Você entende quais dessas 5 dores estão no comando da tua vida, quais essas são mais na frente. E aí você começa a ver e pensar em outras abordagens. Sei lá, se você faz terapia, ok. Faz análise, entende como é que é isso daqui, entende quais dessas dores você tem e leva isso para terapia. Eu descobri que eu tenho um enrosco com o meu pai, eu tenho um complexo ético muito forte, eu tenho que resolver essa história. Eu descobri que eu me senti abandonada pela minha mãe quando eu era mais nova, né, fazendo análise. Meu corpo mostra isso, análise corporal não tem, está no corpo, gente. Não chama análise corporal à toa. Essas dores se refletem no corpo. Tá? Quem me acompanha em outras lives sabe que eu já sempre falo isso, é para quem está vindo aqui agora para entender. Meu corpo está desenhando e mostrando como é que a minha mente funciona. E aí, se você faz terapia, você fala: eu descobri que eu me senti humilhada pelos meus pais quando eu era criança, por isso que eu sou uma pessoa mais metódica. Eu descobri que eu me senti manipulado pelos meus pais, por isso que eu sou uma pessoa muito desconfiada. Por isso que eu não me meto em relacionamentos, por isso que eu não entro de cabeça. Tá bom? Se você não faz terapia, você vai começar a entender melhor como você funciona. Como é possível resolver essas questões suas em termos de relacionamento, dinheiro e profissão? Porque tudo vai resvalar nesses assuntos, gente. Se você não conhecer você não vai ter um relacionamento bom, ou vai ter um relacionamento pela metade, não vai ter uma profissão que você gosta, você vai caminhar para umas coisas assim, e o dinheiro não vai vir. E aí você começa a dizer que tudo isso aí é problema do acaso, é problema do destino, é problema de não sei o quê, é problema de não sei o quê. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que você quer da vida? O que você quer da vida? Você quer viver uma vida pela metade? É isso. Você quer viver uma vida infeliz? Quer viver uma vida sem um relacionamento legal? Você quer viver uma vida achando que viver a dois é sofrimento? Ou então que nem vai entrar nisso para não sofrer? Abrir mão da possibilidade de ter um relacionamento fantástico na sua vida, é isso que você quer? É isso aí que você quer da sua vida? Ou você prefere tomar consciência e entender como você percebe o mundo? Entender que você é possível ter um relacionamento sim que te traz satisfação, alegria, vontade de viver. Basta entender como a sua mente está configurada. E você tem que entender qual benefício oculto você tem para se meter nesses relacionamentos podreira que você se mete hoje em dia. Entendeu? E às vezes, gente, sabe o que falta? Falta coragem. Coragem, tá? Até melhor, não é coragem, falta indignação. Indignação para você olhar para a vida que você tem hoje, olhar para essa vida que você tem hoje, bater a mão na mesa e falar: chega, eu mereço ser feliz sim, PQP, eu mereço. Meu WhatsApp está escrito assim: a indignação é a chave da mudança. Se você não se indignar com a vida que você tem hoje, não vai ser, o céu não vai se abrir, tá bom? O destino, o acaso não vão colaborar, porque você não está fazendo o que é mais importante, que é tomar a decisão certa para mudar a sua vida. E você precisa se indignar com a vida que tem. Senão é essa vida que você quer, entendeu? E aí, o que você vai fazer da vida então? Você vai fazer a mudança? Então o que acontece?
comece a cogitar a possibilidade de dar essa guinada. Até que ponto você vai olhar para o espelho e você não vai se considerar a pessoa mais importante que tem na frente do espelho? Porque se você não for a pessoa mais importante da sua vida, as outras pessoas não vão ter você como pessoa mais importante. Simples assim. Então você tem que começar a entender que você e somente você pode mudar essa situação que você está, de não ter um relacionamento ou estar sempre saindo de relacionamentos. Você pode entender a sua parte, começando a entender por você começa a entender quem você tem que buscar para fazer essa junção e quem você não deve buscar. Clareza é a palavra. Beleza, gente? Entendam o que vocês podem fazer. E se vocês se interessarem em fazer uma análise corporal, se conhecerem um pouco mais, entre em contato comigo, me manda um direct, manda mensagem, tudo mais. Quer conhecer um pouco mais, estou com dúvida, queria perguntar tudo mais, fica à vontade, faz um comentário aí. Enfim, a ideia dessa live aqui era mostrar que, basicamente, todas essas historinhas que se contam por aí de que relacionamento não dá certo, dizem respeito, primeiro, à sua postura diante da vida. A sua postura diante da vida é a chave para você fazer a mudança. E não depende de outro, depende somente de você. Beleza? Fez sentido? Carol, excelente. Beleza? Eu agradeço para vocês que ficaram aqui comigo, agradeço muito. Vocês que viram aqui a live toda, mandem para pessoas que estão aí reclamando que não tem ninguém, ou que não consegue firmar um relacionamento, ou manda para uma pessoa que você acha que vai se interessar porque conhece alguém e tudo mais, porque, gente, não é difícil, não é impossível, só que passa por você ter a coragem de mudar. E é você, ninguém vai mudar você, a não ser você. Tá bom? Então, obrigado para vocês. Sexta-feira que vem nós estamos aqui de novo. Mais um tema na live. Agradeço a presença de todos e até mais. Um beijão. Até a próxima.